Olá, muito boa tarde, amigos da LS. Vamos iniciar mais um Farol Global observando a situação do mercado internacional. Mercado americano, né, e outros índices ao redor do mundo fecham aí na pior semana desde 2016, né, a pior semana dos últimos anos. Tivemos uma semana carregada de uma agenda, em sua maioria negativa, né? Não esqueçam que nós tivemos o Fed apresentando aí a sua decisão e sugerindo uma economia forte, com uma expectativa de juros mais altos para o ano que vem e para 2020, apesar de não ter carregado as tintas aí na expectativa em relação à inflação e nem num aperto mais rápido, aí um aperto de curtíssimo prazo. Mas o que de fato azedou, digamos assim, o clima no mercado internacional foi a abertura de uma guerra comercial, especialmente chegando a um segundo nível aí com a implementação de tarifas contra produtos chineses que podem chegar a 50 bilhões de dólares. Né? A China ainda não respondeu exatamente à altura, não retalhou essa decisão americana, mas se abre aí um cenário negativo em termos de comércio internacional que pode machucar a economia. Vai depender muito de como será a reação dos chineses e quais serão os próximos passos a partir de agora. Mas se coloca um ambiente negativo, né? A China tem um superávit de quase 400 bilhões de dólares com os Estados Unidos, então também não é do interesse chinês. Esperamos ser muito agressivo aí nessa resposta, e a própria China tem práticas bem questionáveis, para dizer o mínimo, em relação à liberdade, né, de mercado, já que nós sabemos que a China tem um mercado bastante fechado. Sabemos que recentemente a China impediu a entrada de Google no país, praticamente expulsou o Uber, enfim, fez uma série de acordos aí que não foram cumpridos com empresas internacionais, empresas ocidentais, e colocam aí uma série de bloqueios, né, para a entrada no seu mercado. Então, é o início aí de um processo que pode machucar a economia global, e os mercados estão reagindo de acordo. Não só isso, né? Como nós temos apresentado aqui ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos até, o mercado produziu uma alta muito forte desde 2009, um ciclo longo, já o nono ano do mercado de alta, e em algum momento nós temos que observar alguma correção, e talvez essa correção, né, esteja nos seus primeiros estágios. Vamos colocar na tela o que está acontecendo, e aí nós podemos falar mais sobre isso. Okay? Então nós temos o S&P produzindo essa forte queda. Ontem nós já chamávamos atenção para perda do suporte do fundo anterior e da linha da água, né? Nós temos aí a linha da água, que é o fechamento do ano anterior, em 266,50, o fundo anterior estava em 264,90, já tinha sido perdido no fechamento de ontem, e mesmo depois de vários dias consecutivos, praticamente consecutivos de queda, nós temos aí a manutenção ou até a aceleração dessa baixa, com o mercado produzindo hoje 2% de queda. Né? A volatilidade permanece alta e o mercado vai consolidando aí pelo menos uma tendência definida, já alguns sinais de tendência de baixa, com o próximo suporte entre fundos de 252,80 até 255,50, né? Seria a zona de objetivo desse movimento, já chegando numa situação de mercado sobrevendido. Né?
Talvez no início da semana que vem a gente veja aí alguma reversão. Então, o S&P vai apresentando aí a entrega dos pontos, né? Com vários mercados importantes, vários papéis peso pesados aí desse mercado perdendo suportes bem importantes. O próprio Triple Q, né, que representa aqui o índice Nasdaq, depois de ter feito uma rompida para cima do topo histórico de janeiro, cai forte, perdendo suportes, perdendo inclusive um suporte de fundo, gap anterior em 162,70. Né? Tem a mínima aí, a mínima daquela correção de fevereiro em 150, que seria um objetivo. Ainda tem uma certa distância para esse patamar. Nós temos aí a zona, a apresentação aqui do mapa do S&P. A gente pode ver, né, um mapa bastante vermelho, quase que todos os setores apresentando uma queda forte, tirando aí defesa, né, com a colocação de Conselheiro Nacional de Segurança por parte de Trump, de um sujeito mais linha dura, um sujeito que defende um confronto com a Coreia do Norte, e o setor de produção de petróleo, já que um dos mercados que tem apresentado alta entre ontem e hoje tem sido exatamente o petróleo, né, testando o topo histórico do ano, sugerindo aí, pelo menos do ponto de vista do mercado, uma preocupação, na minha opinião, com inflação. Né? A gente vê o ouro também produzindo hoje um gap de alta, demonstrando novamente uma aversão ao risco e uma preocupação com inflação. Né? Então, nós temos aí uma série de sinais de aversão ao risco, de mudança de tendência, e por incrível que pareça, o Brasil passou um pouco incólume aí hoje novamente, com uma queda pequena em relação ao fechamento de ontem, 0,11 de queda. No mercado à vista a gente teve, né, à vista em reais, nós tivemos até uma correção um pouquinho maior, mas pequena se comparada com o resto do mercado internacional, com o mercado americano. Né? Aqui a gente tem um resumo dos principais mercados futuros, e nós podemos ver aqui os mercados americanos, né, os 4 principais. Dow Jones praticamente testando os fundos anteriores, S&P perto disso, Nasdaq um pouco mais distante e Russell também um pouco mais distante. Né? Russell é o índice americano que envolve os papéis de small e mid cap, já que esses papéis são mais beneficiados com a reforma tributária produzida pela administração Trump ainda no ano passado. Né? Outros mercados apresentando uma sinalização mais negativa. O próprio Nikkei, né, o índice da bolsa japonesa, está perdendo os fundos anteriores, ou basicamente perdeu no pregão de hoje, sugerindo aí a entrada do Japão tecnicamente numa tendência de baixa clara no gráfico diário. Bolsa alemã testando também a zona de suporte, já num fechamento sugerindo a perda do mesmo, enquanto a gente está vendo o VIX esticando para cima, sugerindo aí essa situação de tensão. Né? O único mercado mais positivo, mercado de commodities, petróleo e ouro apresentando uma movimentação positiva. Né? Um outro mercado que costuma ser pressionado para cima quando nós temos uma situação de aversão de risco é o Yen. E o Yen japonês, de fato, segue a sua tendência de alta no gráfico diário. Okay? Hoje nós tivemos a assinatura de Trump da lei orçamentária, que tira aí da frente pelo menos a possibilidade de um shutdown do governo, como nós comentamos ontem, mas é um projeto de lei orçamentária que gera um déficit significativo, colocando mais pressão sobre os treasuries. Né? A gente usa como proxy para os treasuries o TLT, o ETF de prazo mais longo de títulos do Tesouro Americano, e mesmo com a pressão aí de déficits maiores
e com a expectativa de alta de juros por parte do Fed, esses treasuries apresentaram uma recuperação nos últimos dias. Em parte por conta de ser um porto seguro, né, para os investidores em tempos de aversão ao risco, e parte também por conta do Fed ter vindo com uma decisão menos agressiva no sentido de aperto monetário do que muita gente no mercado esperava. Então a gente já tinha uma precificação de um cenário de aumento de juros para os próximos anos e até uma expectativa de mais aumento do que de fato o Fed sinalizou nessa reunião de quarta-feira. Né? Inclusive os treasuries, eles entraram em pauta hoje, foram destaque no noticiário especializado, porque a China colocou que uma das possibilidades para retalhar a decisão do governo Trump em instaurar essas tarifas contra produtos chineses, de diminuir a compra de treasuries. Né? Hoje a China tem 1,2 trilhões de dólares em treasuries americanos e é, portanto, o maior credor dos Estados Unidos. Mesmo assim, né, nós poderíamos esperar por alguma pressão vendedora por conta dessa notícia, mas não foi o que aconteceu. Né? De fato, nós tivemos aí um componente quase neutro por conta dessa postura. Okay. O rolo pede para mostrar umas vendas aí, já que nós temos vários papéis rompendo suportes. Chamou minha atenção a sinalização de pressão vendedora no setor financeiro. Talvez o melhor representante dessa pressão vendedora seja o Citigroup, o famoso C, né, o ticker C da bolsa, perdendo aí uma zona de suporte forte. Está um pouco esticado agora para uma venda exatamente agora, mas eu fico atento para um repiquezinho aqui para eventuais vendas entre 70 e 72. O papel que se enquadrou melhor daqueles que eu acompanho com mais liquidez, um exemplo, né, de uma operação vendida é HD, Home Depot, que apresenta uma correção lateral nas últimas semanas e hoje confirmou a perda de um suporte em 175,80, gerando a expectativa de continuação dessa queda, com o próximo suporte forte apenas em 161, né? Um suporte intermediário em 167,70, suporte mais forte em 160,80. Okay? Então esse é um papel que ficou bonito aí para o enquadramento num setup de venda pelo método Leandro. Okay? Tem mais dúvidas, colocações? Enquanto vocês pensam em alguma dúvida, né? Temos uma notícia num tom um pouco mais positivo, pelo menos para os comprados. Nós tivemos hoje o IPO da empresa Dropbox. Acho que muitos de vocês conhecem a Dropbox, uma empresa que oferece serviços aí de armazenagem de arquivos, muito interessante. Eu mesmo sou um usuário desse serviço. A empresa abriu capital hoje em bolsa, uma oferta secundária aí, se eu não me engano, de 780 bilhões de dólares. A empresa subiu 48% logo na abertura, né, em relação ao preço definido no IPO, o que gera um valuation de 11,9 bilhões. Né, e depois caiu um pouquinho. Né. Então vamos dar uma olhada aqui. O ticker, para quem quiser acompanhar, é DBX. Acabou fechando em 28,48. Então está aqui o intraday do papel. Nós tivemos um preço do IPO por volta de 15 dólares e nós tivemos uma abertura aí em 28 dólares, chegando a 31 dólares. Depois corrigindo um pouquinho, né? Mesmo assim, o IPO de hoje é de uma empresa bastante conhecida. Okay. Gomes da Costa coloca: Leandro, você acredita que a virada aí pode reverter a tendência de alta primária de Ibov? Valeu. Eu acho muito difícil que uma eventual tendência de baixa forte, né, uma tendência de baixa
consistente aqui nos Estados Unidos não produzam uma pressão vendedora no mercado brasileiro, apesar dos últimos dias o mercado brasileiro ter demonstrado uma certa resiliência, né? Mesmo com notícias extremamente negativas, na minha opinião, como a decisão do STF ontem, né, sugerindo total falta de institucionalidade, né, total falta de lei no país e abrindo espaço até para uma possível candidatura de Lula, que seria uma verdadeira tragédia, né? Mas o mercado brasileiro tem dado sinais de uma certa consistência, talvez até por estar numa posição no ciclo, né, diferente do mercado americano. Enquanto o mercado americano vem de vários anos seguidos de tendência de alta, o mercado brasileiro está, né, nos últimos 2 anos pelo menos, em tendência de alta. Do ponto de vista de prazo maior, a gente ainda está longe de um topo histórico se nós formos ajustar esse topo histórico, né, seja por inflação, seja por custo de oportunidade, seja por dólar, a gente está muito longe ainda. O próprio EWZ demonstra isso, né? Se nós colocarmos o EWZ aí na tela, que é basicamente o Ibovespa em dólares, nós vamos ver que existe uma distância gigante para o topo histórico. Enquanto o topo histórico do Brasil foi em 101, 100 dólares, a gente está agora em 43,80. Então a gente está numa situação de ciclo no mercado financeiro diferente, uma recuperação em curso, mas ainda muito distante do topo histórico, e do ponto de vista econômico também, dando agora os primeiros sinais da recuperação iniciada em meados do ano passado. Mesmo assim, eu acho muito difícil escapar de alguma correção se de fato o mercado americano e o mercado internacional apresentarem uma pressão forte de venda, uma correção mais intensa, né? Importante dizer isso. Leandro, o EWZ está vendido e com pivô de baixa. VIX acordando, pode dar uma olhada. No gráfico diário, de fato nós podemos dizer que nós temos um pivôzinho de baixa aqui pelo topo, fundo, topo mais baixo, né? E perda do fundo intermediário. Um pivôzinho de baixa aqui que foi confirmado com a perda de 45, que agora virou inclusive resistência, né? Isso aqui pode ter sido um pullback. E agora o mercado está testando o suporte imediato em 43,80, na mínima aí do dia 20 agora de março. A perder esse patamar, dá uma consolidada nessa tendência de baixa mais curta. Mas se eu olhar para um prazo um pouco maior, eu vou ver ainda uma bela tendência de alta no gráfico mais longo, né? No gráfico diário já não está mais tendência de alta, mas o gráfico mais longo ainda está. Podemos ver as médias de 50 e 200 apontando para cima neste sentido. Ok? Bom, para quem quiser aprender mais, né, como é que eu faço essas leituras gráficas, identifico essas oportunidades, monto as minhas estratégias, faço a gestão de uma carteira de trade, faço a gestão de uma carteira completa de investimentos, como é que eu aprendi a fazer isso nos últimos 20 anos, né, 2 décadas já de mercado. Eu estarei em São Paulo agora em abril, oferecendo aí um curso de imersão. Você pode ir em ls.com.br/educação e rolar aí a página para baixo, onde vai ter o card aqui do imersão. E nessa imersão, que vai ser do dia 16 ao dia 19 de abril, eu explico day trade, swing trade, a questão básica da análise técnica, os principais setups que eu opero, além de vários outros detalhes, acompanhando o mercado em tempo real e demonstrando na prática então como é que é feita toda essa sistemática aí de operações e de alocações, né? Então, se alguém tiver interesse em participar, ls.com.br/educação. Ok? Vamos ver se tem mais alguma colocação. Leandro, temos um doji túmulo no diário do EWZ, 2 candles com sombras superiores. Pode comentar? Acho que você está querendo falar do semanal, talvez no diário? Acho que não.
Esses dois últimos candles aqui, sim, não é bem um doji túmulo, né? Parece mais uma shooting star, digamos assim, mas na posição de um martelo invertido. Quando você tem candles que se sobrepõem no corpo e na sombra, um do lado do outro, apesar disso aqui pode ser considerado um sinal negativo, ele não é tão significativo assim, né? Não é tão interessante assim. Uma situação como essa, onde eu tenho, por exemplo, essa mesma shooting star, só que daí na posição correta, ou seja, né, eu tenho aqui, depois de um movimento de alta, essa shooting star, aí isso fica mais interessante. Da mesma maneira que eu tenho, depois de um movimento de queda, essa sombra inferior grande aqui, né, esse doji, ou quase um martelo, né. Então essas situações de sombras depois de movimentos longos de alta ou baixa são mais consistentes do que um candle do lado do outro, como a gente tem aqui nos últimos dias, ok? Então isso é importante salientar. Também a Leila, né, pergunta o que eu acho de observar em EWZ ou EWZ dessa forma assim, com esse gráfico aqui, né? Ela mandou esse gráfico, eu estou postando aqui para vocês, né? A gente vê de fato aqui uma cunha sendo rompida para cima, né? E uma tendência de alta que ainda teria espaço de continuidade sem um sinal mais claro de reversão. Não vejo muita coisa equivocada nesse gráfico aqui, sendo que a primeira retração está aqui em 57. Né? Vejam só, só você está colocando o zero da retração aqui, né, e não nessa mínima aqui. Eu creio que o ideal seria colocar o zero da retração no fundo mais baixo, não aqui, okay? Não aqui nesse fundo intermediário de 2009. Okay? Bem, sobre um triângulozinho do EWZ, eu não vejo muito esse triângulo, porque se eu considerar essa base aqui, eu tenho que considerar o último candle aqui, esse último fundinho como um triângulo, é um ponto muito pouco consistente de reversão. Foi só um pequeno fundinho aqui, né? Não teve grande consolidação desse patamar como um suporte. Não vejo tanto como um triângulo, não. A parte de cima está mais clara, né? Porque a parte de cima eu tenho, de fato, vários pontos aqui que marcam essa linha, né? Mas nessa parte de baixo, não vejo tão claramente. Ok? Bem, pessoal, agradeço aí muito a atenção de vocês. Desejo um ótimo final de semana e na segunda-feira estaremos de volta. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.